Olá pessoal, hoje eu gostaria de deixar uma mensagem com vocês e uma reflexão, certo? E essa mensagem, parte dela está baseada num trecho do livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. E antes de mais nada, C.S. Lewis ele foi um grande teólogo da década de 40 e antes da sua conversão ao cristianismo ele foi atuante da Segunda Guerra Mundial, sendo ele britânico, né? Então ele fez parte do exército britânico, exército inglês, e após a sua conversão ele se tornou muito conhecido após ser chamado pela BBC a dar depoimentos de sua cosmovisão cristã, tanto a respeito da guerra quanto a respeito da vida de modo geral. Né? O que os cristãos pensam a respeito da guerra, o que os cristãos pensam a respeito do pecado, da maldade humana. Né? Então, uma coisa bem interessante de C.S. Lewis é que ele tenta, em todo momento, durante os seus relatos na BBC, ele tenta ser imparcial, independente da sua cosmovisão cristã. Então ele tenta se colocar o tempo todo no nosso dia a dia, na nossa rotina como ser humano, como pai, mãe, filhos, né, como cidadãos, inclusive. Né? E na década de 40 se discutia muito a respeito da moralidade, né, a respeito do que era certo, o que era errado, justamente num contexto de guerra. Né? Então, essa mensagem, ela também está atrelada um pouco ao que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios a respeito da mensagem da cruz, que é o tema central do cristianismo. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade com diversas ideologias, diversas cosmovisões, né, inclusive dentro do cristianismo, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito da mensagem central do cristianismo e é exatamente isso que eu quero falar com vocês dentro do trecho do livro de C.S. Lewis. E esse trecho, que eu vou ler para vocês, ele fala o seguinte: ah, o cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois de você perceber que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dar conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra este poder, é só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. E essa parte é a parte mais interessante, que se torna mais o cerne da mensagem. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando. Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de também explicar como Deus pode ser uma mente impessoal por trás da lei moral e, ainda assim, ser ao mesmo tempo uma pessoa. Eles lhes contam como as exigências dessa lei, ou seja, a lei moral, que nem eu nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas em nosso lugar, como o próprio Deus se tornou um ser humano para salvar a humanidade. Então, uma das mensagens de C.S. Lewis é o seguinte, que todos nós, independente de nossas falhas, nós temos uma lei moral, que seria basicamente a nossa consciência, aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado. E C.S. Lewis ele tenta explicar que todo ser humano, com essa consciência entre o certo e o errado, ele tem que tomar uma decisão. Só que o que faz o ser humano tomar essa decisão não pode vir dele mesmo, justamente pela própria condição que o ser humano tem. É como se nós estivéssemos doentes, certo? E nós procurássemos um médico, e quando o médico ele nos diagnostica que precisamos de ajuda, que precisamos de tratamento, seria impossível nós, por nossa própria conta, ficarmos curados, certo? Então ele faz essa alusão entre o nosso egoísmo, as nossas falhas, a nossa condição humana, que ele chama de lei natural do ser humano, ser algo que já é impregnado em nós desde o nosso nascimento. E a única forma
né, de nós quebrarmos isso é recebermos a cura, né? E segundo C.S. Lewis, essa lei moral que nos diz que nós precisamos de ajuda, ela não vem de nós mesmos, certo? Ela vem de algo que está acima dessa lei moral, ou seja, uma mente pensante, uma mente que seja a bondade, que seja a honestidade, que seja Deus, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que, na verdade, Cristo foi o único capaz de vivenciar e cumprir essa lei moral na sua íntegra, de maneira que ele foi perfeito, né? Então, além dele ter cumprido essa lei moral e ele ter vivido na perfeição essa lei, essa bondade, essa graça, né, e ter sido um ser humano perfeito, além disso, ele recebeu na cruz a consequência e a punição que era nossa por não conseguirmos viver essa lei moral. Então, ele não só viveu a perfeição da lei moral, como ele recebeu na cruz a punição pelos nossos erros, pelos nossos egoísmos e pelos nossos pecados, né? Então, uma outra coisa interessante é que não existe evangelho sem cruz, né? Não existe cristianismo sem cruz, né? Então, a cruz, ela é a mensagem central do cristianismo, né? Então, qualquer cosmovisão filosófica, religiosa, tanto dentro do cristianismo quanto fora, não condiz com essa mensagem da cruz. Ela não se torna sincera, ela não se torna honesta. Por quê? Porque o cristianismo, da mesma maneira como ele confronta o ser humano, dizendo que você tem uma lei moral que você precisa cumprir, porém você não consegue, né? Ao mesmo tempo que ele confronta o ser humano, dizendo que ele é um pecador e que ele precisa desesperadamente da salvação, ao mesmo tempo ele te dá a boa notícia do Evangelho. Inclusive, a própria palavra evangelho no grego significa boas novas, significa boas notícias, certo? E que notícia seria essa? De que, mesmo você sendo pecador, não tendo condições alguma de viver a lei moral, ser o ser humano perfeito e ser salvo, Cristo, ele se fez essa pessoa perfeita no seu lugar e ele recebeu a punição na morte da cruz pelos seus erros e por aquilo que você não conseguiria suportar, né? E mais do que isso, ele ressuscitou, né, como garantia de que ele cumpriu a lei na cruz, certo? E que também garantiu que você seja ressuscitado no último dia, né? Então, a mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios é essa, que nós pregamos a Cristo crucificado, o que é escândalo para os judeus que não acreditavam que ele era o Messias, loucura para aqueles que não são judeus, ou seja, a mensagem da cruz de que o ser humano precisa de arrependimento e que ele precisa de perdão é loucura, certo? Mas para aqueles que creem, Cristo é o poder, a sabedoria e a salvação da parte de Deus, né? Então essa é a mensagem do cristianismo, porque ele confronta o ser humano de que ele precisa do perdão dos seus pecados, ele mostra para o ser humano que ele é egoísta, que ele precisa de mudança, que ele precisa de cura, né? O que é extremamente ruim para qualquer ser humano admitir que precisa de cura, né? É muito difícil para qualquer ser humano admitir as suas fraquezas, porém, ao mesmo tempo, ele te conforta, né? O Evangelho te conforta dizendo que alguém já cumpriu essa lei no seu lugar e alguém já recebeu a consequência pelo não cumprimento dessa lei no seu lugar. Basta você se arrepender, né? Aceitar esse sacrifício, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e aí automaticamente pela graça e pela fé você recebe, né, essa justificação. Então é muito interessante, né, nós entendermos isso. Por quê? No contexto que vivemos na sociedade, nós entendemos que existem diversas filosofias, diversos conceitos religiosos e diversas cosmovisões, tanto dentro do cristianismo quanto fora, né? E como que nós sabemos que realmente essas cosmovisões e esses pensamentos eles estão de acordo com o Evangelho ensinado? É exatamente isso. Se ele prega ou se ele está em volta dessa mensagem principal da cruz, né? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e que Deus abençoe.